Olá a todos e a todas, Saravá a todos e a todas. Fico muito feliz de mais uma vez estar participando de um congresso da Abrace, neste ano de modo virtual, e com o tema Abrace e Direitos Humanos em tempos de pandemia e pós-pandemia. Para o GTC que Comicidade, eu trago este ano a comunicação intitulada Comicidade e Antirracismo, reflexões sobre criações artísticas e pedagógicas. Tratam-se de reflexões sobre experiências estéticas na condição de artista e de educador. É uma fala teórica, analítica e empírica. Para isso, eu vou ler para vocês o resumo, explicá-lo por partes e depois quero também falar um pouquinho de como que está a construção do texto que eu pretendo submeter para possível publicação nos anais do evento, ok? Então vamos lá. Eu começo da seguinte maneira. As produções e recepções da comicidade podem envolver a busca pelo êxito do riso, principalmente quando um grupo compartilha códigos e significados em comum performatizados em uma cena, embora tal contexto possa ser disseminado para outros grupos por causa da forte presença e utilização dos recursos audiovisuais e plataformas digitais na atualidade. Nessa primeira parte do resumo, eu busco muito falar da questão cultural do cômico e do riso, do riso de grupo, das referências prévias que são construídas para uma melhor comunicação com o público. Por exemplo, eu trago um pouco a reflexão da pesquisadora de circo Alice Viveiro de Castro, quando ela diz lá no Elogio da Bobagem, na parte que fala sobre a ética do riso, que é possível piadas com grupos minoritários, desde que nós possamos rir com eles e não deles. Mas eu fico me perguntando na nossa contemporaneidade, quando uma produção cômica feita em determinado contexto é compartilhada nas redes sociais, esse contexto pode se perder. Ou quando o artista não se preocupa também em dar referenciais para esse público que vai assistir essa apresentação cômica a partir de outro contexto. E a própria rede social se torna mais outro contexto. Ou ainda quando pessoas intencionalmente partilha uma cena cômica, às vezes racista, com o intuito de atingir este outro contexto que não compartilha de questões que ali estão expostas, né? E aí, mais à frente, na segunda parte do resumo, eu digo, sob essa perspectiva, o autor no caso eu, né, traça um debate a respeito de determinadas criações artísticas e pedagógicas no universo das artes cênicas, histórica e odiernamente, odiernamente é uma palavra bonita, pessoal, mas quer dizer na atualidade, atualmente, né? Tendo como pano de fundo os questionamentos levantados pelo movimento negro a respeito de sua representação étnico-racial em algumas expressões artísticas e educativas, com o intuito de levantar uma reflexão e oferecer um convite ao fomento e compartilhamento de experiências estéticas antirracistas, em especial no que respeita ao cultivo e à fruição do cômico e do riso. Antes de falar das criações artísticas e pedagógicas, vale dizer que o movimento negro não se acomodou. E vamos entender, compreender o movimento negro desde dos processos abolicionistas, Zumbi do Palmares, Dandara do Palmares, o Teatro Experimental do Negro, Benjamin de Oliveira, Maria Elisa, né, o Palhaço Chamego, a Lei 10.639 de 2003, que exige o ensino da história e cultura africana em sala de aula, a Lei 11.645 de 2008, que não só exige o ensino da história e cultura africana em sala de aula, como também insere a matriz indígena, mostrando que as questões étnico-raciais precisam ser repensadas no nosso país. Porém, o objetivo da comunicação não é dizer o que é certo ou o que é errado, mas também perguntar, refletir, buscar por experiências estéticas sobre o cômico riso por uma perspectiva antirracista. E aí sim eu começo o texto que eu pretendo submeter, trazendo um pouco do estudo que eu fiz no mestrado, no qual eu investiguei a fenomenologia do cômico. Como que ele pode surgir em um jogo, em uma improvisação ou em uma cena elaborada em processos artísticos pedagógicos. Também eu busco trazer algumas características do que a gente entende
por cômico, fenômeno, comédia, gênero teatral, e comicidade, procedimentos para a produção de uma cena cômica, né? E aí, termos como feio, diforme, contrário, mecânico sobre o vivo, chamar atenção para depois relaxá-la, exagero, repetição, equívocos, efeitos surpresa são tratados também em diálogo com as falas de alguns artistas que eu entrevistei e artistas que trabalham com o universo do cômico e do riso e que colocam, que buscam produzir com o público um riso de qualidade, um riso em que se capta a inteligência do público junto com a inteligência do artista cênico, reiterando várias vezes que o palhaço é uma das figuras mais emblemáticas para isso, porque ele faz rir de si. E ainda criando algumas comparações com um comediante, por exemplo, que faria rir de outro, do outro, e não de si mesmo. E aí, com essas questões, eu trago também que o movimento negro tem questionado não só a sua representação, mas também o uso do cômico e do riso como dispositivos para manutenção e divulgação de cenas e práticas estéticas antirracistas. E aí eu trago para o diálogo o doutor em Direito Adilson Moreira, que em racismo recreativo tem dito que o humor racista não é só saudável, porque ele propaga a hostilidade racial, mesmo que usem a justificativa que o tom jocoso, cômico ou humorístico afasta qualquer intenção de ofender. O Adilson Moreira ele afirma que o racismo cria e propaga imagens culturais para justificar hierarquias raciais entre brancos e negros. E aí eu busco trazer a reflexão sobre o blackface, uma prática desenvolvida lá no século XIX nos Estados Unidos, que se desdobrou para o cinema, que se desdobrou para as práticas artísticas também aqui no nosso país, e que muitas pessoas buscam justificar essa prática como uma forma de se aproximar do outro, ou uma homenagem a uma suposta personalidade negra. Ou ainda artistas, por exemplo, que tem como interlocutor um negro e usa uma banana para brincar com ele e calá-lo, né? Afirmando que isso só foi uma maneira de brincar. Ou então chama essa pessoa de macaco como uma maneira de brincar. Ou usa termos, gestos e características animalescas com uma desculpa ou justificativa de brincar, o tom jocoso sempre como justificativa. Recentemente um professor num curso de medicina, né, ele queria explicar para os seus estudantes como se comportar, como atender pacientes pobres, segundo a reportagem também que veiculou essa notícia, né? E para isso ele usou uma máscara preta e começou a emitir falas daquilo que ele acreditava que seria um cidadão pobre, e para ser pobre ele quis caracterizar que era negro, né? E novamente afirma que a questão não é dizer o que é certo ou o que é errado, mas dialogando com Djamila Ribeiro no pequeno manual antirracista, eu tenho refletido bastante sobre aquele racismo que também está instalado em mim. Comecei a refletir também sobre as minhas práticas artísticas e pedagógicas. Neste momento de pandemia em que eu tive também que elaborar materiais didáticos, o quanto que é difícil às vezes você encontrar negros e negras em uma situação, em uma imagem, de forma afirmativa. Do contrário, de formas risíveis e degradantes, elas são bem fáceis também de ser encontradas. Porém, no texto eu quero trazer também essa incidência da qualidade do riso, né? Da inteligência do público que foi tratada por artistas, fazendo um paralelo, um exercício reflexivo com a passagem de Luigi Pirandello em O Humorismo, um livro publicado em 1908, mas que ele diferencia o cômico do humor. Ou seja, o cômico para ele apenas constataria uma situação. E o humor não. O humor daria a nós um sentimento do contrário, pois permite uma reflexão mais aprofundada, mais aprimorada daquela cena engraçada que nos é apresentada. E aí o exercício quando vemos, por exemplo, um ator branco que se pinta de preto com estereótipos raciais, paramos para refletir tão profundamente, tão aprimoradamente, como colocou Luigi Pirandello. São reflexões que eu gostaria de levantar também para este encontro.
Sabemos sobre criações estéticas e ações pedagógicas racistas, mas onde estão as antirracistas? Os negros e negras que nos fazem rir da sua condição humana e daquela que foi dada a eles, né? Se temos um grande cômico negro ou negra, da tradição ou da contemporaneidade? Da tradição, muitos estudos estão levantando. E da nossa contemporaneidade, dos veículos televisivos que chegam mais facilmente aos nossos estudantes, por exemplo. Reconhecer possíveis práticas racistas, eu creio, pode se tornar um ato pedagógico para as criações cênicas, sobretudo aquelas voltadas ao cômico e ao riso. Pois o lugar de fala, aqui, conversando novamente com o Djamila Ribeiro, a experiência compartilhada podem ser ou não comum a todos nós. Há que questionar expressões atiradas no movimento negro, como, por exemplo, o racismo reverso, pois o movimento negro critica justamente as fronteiras criadas e impostas pela branquitude. Há que questionar comparações do termo censura com os protestos levantados pelo movimento negro a uma cena ou espetáculo cômico de cunho racista, pois não falam do mesmo lugar e nem compartilham das mesmas experiências. O movimento negro é a reexistência. A censura, ela foi, e quando feita, fala de uma origem totalmente distinta. Portanto, neste momento de pandemia no qual abraça e busca refletir sobre os direitos humanos, creio que o movimento negro, mais uma vez, acena para o GT Circo e Comicidade sobre sua relevância nos saberes, fazeres e pensares das criações estéticas e artísticas e pedagógicas também. Quem sabe, refletindo assim, né, podemos sentir esse sabor que adentra as nossas conexões cerebrais, acelera os nossos batimentos cardíacos, esquenta nosso diafragma num delicioso kkkk. Desse sentido, a fragilidade humana não vai reforçar objetiva e subjetivamente, por uma prática antirracista, as desigualdades sociais, que, por meio de uma prática racista, busca hierarquizar grupos étnicos raciais. Essas são algumas das reflexões. Até lá, axé a todos e a todas.